O primeiro choro de um bebê significa o medo que ele sente sobre entrar em um mundo estranho. Em seguida, ele prova o leite quente de sua mãe e sente o amor e pensa que talvez a vida não é tão assustadora assim, afinal. Mas o que acontece se a mãe que deveria aliviar os seus medos mostra o quão cruel a vida pode ser? Talvez haja somente a esperança para um Salvador. Esta história é sobre um menino que foi abandonado logo após o nascimento. Ele não recebeu o carinho da mãe e não foi alimentado pela enfermeira que deveria cuidar dele. Suas primeiras horas não foram de carinho e conforto, mas de dor e fome. Toda a história começa com Eliza Mary, a mãe do bebê, se esgueirando para fora do hospital imediatamente após o parto de seu bebê. Ninguém pôde explicar como que ela foi capaz de fazer isso. Eliza era a única filha do sexo feminino. Sua mãe morreu quando ela tinha 3 anos de idade, deixando-a para ser criada por seu pai e seus irmãos mais velhos. Ao contrário de muitos que eram criados ao lado de meninos, ela era muito bem cuidada pelo seu pai, que fazia um esforço extra para garantir que ela não sentisse a ausência de sua mãe. Ele trançava seu cabelo, comprava vestidos coloridos, mas ele simplesmente não conseguia deixar a menina contente. Todos a consideravam estranha por causa de seu estranho senso de estilo e a altura de seus penteados, que a levaram a não ter muitos amigos ou admiradores. Outro fato que não ajudou era o fato de ela ter que usar óculos e aparelhos. Assim, a menina era principalmente ignorada por seus pares, e enquanto todos os outros estavam ficando dramáticos com suas propostas de baile e preocupados com os presentes para os namorados, ela ficou nas sombras, ansiando para ser reconhecida. Então, finalmente aconteceu! Em seu penúltimo ano na escola, Eliza tinha um admirador, Rony. Ele havia ingressado na escola naquele ano, e sendo a garota inteligente que ela era, o diretor da escola pediu a Eliza para mostrar ele os espaços da escola e ajudá-lo com seus estudos. Rony ultrapassou sua aparente estranheza e, algum tempo depois, ele e Eliza se tornaram um casal. Durante o relacionamento, ela e seu namorado começaram a fazer coisas que ela não estava confortável. Ela não era ingênua, mas ela estava ansiosa para agradar, e foi isso que a colocou em apuros. Em seu desejo de agradar o namorado, ela acabou ficando grávida. No início era somente uma suspeita, e ela teimava em tirar aquilo do pensamento. Mas quando os sintomas importantes começaram a aparecer, ela sabia que ela tinha que fazer um teste. Ela então utilizou um kit de gravidez e descobriu que realmente estava grávida. Sem saber o que fazer ainda na loja onde comprou o teste, a atendente deu-lhe uma sugestão de utilizar-se de uma clínica para interromper a gravidez. E ela decidiu levar em silêncio o conselho da atendente para que se livrasse do bebê. Ela saiu da escola um dia e foi para o lugar que haviam indicado. Era um lugar com uma visão assustadora, mas ela tinha decidido, e quando ela estava prestes a entrar no lugar, ela viu outros 2 jovens chorando na entrada. Pelo que pôde entender, sua amiga havia morrido durante o procedimento. Imediatamente ela se virou e se dirigiu de volta à escola. Aquele foi um alerta para ela, que sabia que ela não podia passar pela experiência e interromper a gravidez. Mas ela não tinha ideia do que fazer em seguida. Eliza não conseguia falar com ninguém porque ela estava muito envergonhada. Ela até mesmo terminou o relacionamento com o namorado sem nem ao menos lhe dizer o porquê ela estava fazendo aquilo. Ela não queria que ele se envolvesse na tomada de decisões. Quando sua gravidez começou a ficar aparente, a adolescente saiu de casa e deixou apenas uma nota que dizia que ela ia a um encontro. Mas sua família tinha notado que ela não tinha ido. Ela tinha realmente fugido. Eles haviam sentido que ela estava triste e desgostosa. Eles tinham tentado o seu melhor para consolá-la.
mas ela disse-lhes que precisava se curar por si mesma. Então, eles tiveram que deixá-la. Quando viram a nota, eles entraram em contato com o seu ex-namorado para ver se conseguiam mais algum detalhe. Mas ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Eles fizeram tudo o que podiam para encontrá-la, procuraram-na por toda parte. Mas eles não tinham ideia de que ela estava grávida e por isso havia fugido. Elisa entrou em pânico porque seu pai e irmãos a tinham advertido fervorosamente contra engravidar. Seus irmãos eram extremamente protetores com ela e ela não sabia até onde iriam se descobrissem. Durante todos os meses que antecedem o nascimento do bebê, Elisa teve uma vida horrível. Ela conseguiu um emprego lavando pratos em um restaurante, mas o dinheiro era pouco para que ela pudesse se manter sozinha. Assim, ela começou a trabalhar em mais do que um emprego para se sustentar. Ela tinha apenas 17 anos e havia pouco que ela pudesse fazer. Elisa sabia que não podia cuidar do bebê por si mesma, mas ela decidiu não envolver sua família. Não importa quão ruim as coisas ficassem. Ela começou a pensar em outras maneiras de não ter o bebê em sua vida um dia. Enquanto trabalhava, sua bolsa estourou e ela foi levada às pressas para o hospital. E depois de várias horas horríveis de trabalho de parto, o bebê nasceu. As enfermeiras levaram o bebê para ser limpo e quando voltaram para entregar-lhe a ela, para que o pudesse alimentar, eles encontraram apenas uma anotação de que seu primeiro nome devia ser Bill e o segundo nome, Carrie. Depois de ver o bilhete, a enfermeira correu para fora para dizer às pessoas o que aconteceu. Devido à gravidade da situação, a enfermeira que havia levado o bebê esqueceu de alimentá-lo e o pequeno Bill foi deixado sozinho, sem nenhum cuidado, na sala. Uma voluntária estava no hospital. Ana ouviu as enfermeiras discutindo sobre o bebê que tinha sido abandonado. Ela ouviu que ele tinha sido colocado no berçário e decidiu dar uma espiada no bebê. Ana ouviu os gritos antes de vê-lo. Ele já estava sem fôlego de tanto chorar e seus gritos haviam reduzido para pequenos soluços. A voluntária, que conhecia onde a ração de emergência para bebês era mantida, se apressou para preparar a fórmula. A enfermeira que deveria alimentar o bebê entrou não muito tempo depois e ela descobriu que Bill não estava mais no berço. Ela entrou em pânico. Ela pensou que Elisa tinha retornado e pego o bebê. Ela saiu correndo para verificar a saída. Ela encontrou Ana, próximo à sala de alimentação do berçário. Foi quando Ana começou a cuidar de Bill. Ana iria para o hospital muito cedo para cuidar dele. Ela escolheu alimentá-lo e vigiá-lo até que fosse necessário. Os enfermeiros, às vezes, as deixavam sozinha para cuidar do bebê o dia todo. Um dia, Ana chegou ao berçário e descobriu que a respiração de Bill estava pesada e parecia que ele respirava com dificuldade. Ela estava tão assustada que chamou os enfermeiros. Foram realizados vários ensaios e o médico descobriu que ele tinha fluido em seu sistema respiratório. Antes, o hospital tinha começado a procurar maneiras para obter uma casa para Bill. Eles tinham contatado o serviço social, mas devido aos problemas do bebê, eles o mantiveram no hospital até que ele fosse resolvido. O representante do serviço social foi convidado a voltar. Ana sabia que eles tinham começado a procurar uma casa para ele e que ela já não o veria mais. Mas a mulher ainda queria vê-lo. Ela casualmente contou a uma amiga sobre o projeto de lei e as circunstâncias que rodeavam o seu nascimento e como ela gostava dele. Ele já tinha crescido um pouco e concluiu dizendo que desejava saber se havia alguém que pudesse adotá-lo. Ana tinha feito a declaração sem saber que era exatamente o que sua amiga precisava ouvir. A irmã de sua amiga tinha tentado ter um bebê por vários anos sem qualquer sucesso, e mesmo depois de vários tratamentos e procedimentos de fertilidade, eles não haviam conseguido. Até mesmo a fertilização in vitro havia falhado, e agora eles estavam pensando em adotar.
mas pensavam em adotar um bebê. Imediatamente, a amiga de Anna ligou para sua irmã e contou-lhe sobre o projeto de lei e a irmã indicou seu interesse a adotar a criança. Ela entrou em contato com o hospital e o hospital pediu-lhes para irem até lá ver o projeto de lei e decidir se eles queriam mantê-lo ou não. Depois de ver Bill, eles se apaixonaram por ele e decidiu que eles iriam adotá-lo. Anna o vestiu e penteou seu cabelo em preparação. Sua alegria parecia não ter limites quando ela ouviu a notícia da direção do hospital, que também ficou satisfeita com o desenvolvimento do caso. Eles contataram os serviços sociais e trabalharam para preparar os papéis para a adoção. Tudo correu tão bem que dentro de poucos dias, Bill estava a caminho de sua nova casa. Anna foi convidada para tornar-se madrinha da criança, e não havia pessoa melhor para esse papel. O menino não vai se lembrar das circunstâncias em torno de seu nascimento, a menos que lhe contassem, mas uma coisa é certa, e ele teve sorte. Ele pode nunca encontrar os seus pais biológicos, mas ele tem uma família que lhe dará o amor que ele merece. Sua história é a prova de que você não precisa estar relacionado desde sempre com algumas pessoas antes que um dia você possa chamá-las de família. E então, o que você pensa sobre a história de Bill? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. E não esqueça de deixar o seu gostei. Um abraço, até o próximo vídeo com mais uma história sensacional. Tchau!